começou a gravar, tá? Detalhe importante que eu quero comentar a todos. Não fiquem se limitando somente a esse reforço de aula não, tá? Não fiquem se limitando somente isso, tá? Procurem conhecer aí todo o conteúdo dado, tá? Procurem estudar com base em todo o conteúdo dado, ok? Vamos aqui, vamos começar. Séries de pagamento, valor presente postecipado. Então, o valor presente é o quê? É retroagir todas as parcelas até a data zero, tá? Então, aqui eu tenho um financiamento, estou financiando para pagar o financiamento em 3 parcelas de R$ 350, tá? Uma um mês após a outra e a primeira após um mês. Ou seja, se a primeira é daqui a um mês, então ela se chama postecipada. Tem um método para isso, tem a fórmula para isso, tudo direitinho, tá? Depois, na hora que vocês pegarem a prova, é só voltar nesse exercício, ver qual se encaixa que dá para resolver, tá? Eu lembro que eu dei essa aula para vocês, eu montei a lógica desse problema. Ou seja, eu mostrei que se eu retroagisse cada parcela até a data zero, eu teria o valor presente. Mas tudo bem, a gente tem a fórmula para isso, tá? Agora, se as parcelas fossem diferenciadas, e terá um exercício assim também, nas parcelas diferenciadas eu trago uma por uma. Daí não tem jeito, tem que ser uma por uma mesmo, né? Então, esse aqui a gente vai entender a lógica desse problema. Em matemática financeira, eu sempre trago valores em datas diferentes para uma data focal. Essa nossa data focal é como se eu fizesse a compra de um equipamento, a compra de algo, o financiamento de algo, ou um valor que eu financiei, valor geral qualquer, a data de hoje seria a data zero. Então, esse é meu objetivo, trazer tudo para a data zero, tá? Então, aqui eu vou pegar, tá? Pegar a terceira parcela, que é a última de todas, que era de R$ 350, e vou retroagir para a data 2. Então, o que eu faço? A taxa de juros era 2% ao mês. Então, eu pego dividido por 1,02, que é aquele fator, 1 mais I, né? 1 mais a taxa. Ou seja, em matemática financeira, tudo que eu dividi por 1,02, eu desconto da forma financeira 2%. O inverso é verdadeiro. Em matemática financeira, se eu quiser acrescentar 2%, eu multiplico por 1,02. Regrinha básica nossa que nunca muda, tá? Então aqui nós estamos fazendo passo a passo. Eu vou ser breve quanto a isso, que a gente tem todo um conteúdo para passar. Então, quando eu peguei a terceira parcela e trouxe para a data 2, então agora ela vale R$ 343,14, tá? Trouxe a parcela 3 para a data 2, R$ 343,14. Na data 2, eu ainda tenho a parcela de 350. Então, a parcela 2 na data 2, ela vale o valor dela normal, R$ 350. Isso significa que na data 2 eu estaria devendo R$ 693,14, que é antecipada da 3 somada com a própria parcela 2, tá? Então, esse aqui, no caso, se os valores forem diferenciados, aí vocês vão fazer por esse método. Se eles forem iguais, a gente vai usar a formulinha que ela vem daqui a pouco, tá? Agora eu vou pegar esses R$ 693,14 e retroagir até a data 1. Retroagindo até a data 1, o que eu tenho? R$ 693,14, que eu dividi por 1,02, deu R$ 679,55. É o valor de toda a dívida na data 2 trazidas para a data 1, tá? E na data 1 a mesma coisa, eu tenho os próprios 350, tá? Ou seja, como se na data 1 eu devesse os próprios 350 e se eu fosse antecipar as outras duas, eu teria uma dívida de R$ 679. Somando, eu tenho aqui R$ 1.029,55. Novamente, vou retroagir, dividindo por 1,02. Olha aqui, os 1.029 dividido por 1,02 deu R$ 1.009,36.
Este é o valor presente, esta é a lógica do processo. Isso significa que se eu utilizar a fórmula, tá? É lógico que se você tiver em 8, 10, 12 parcelas, vamos usar a fórmula, que é bem mais prático, né? Então já já a gente vai fazer com a fórmula, mas fica aqui a lógica do processo. Se esses valores fossem diferenciados, tipo 350, aqui fosse 500, aqui 600, aí eu utilizaria esse método um por um, tá? Aí não tem jeito, tá? Então deu R$ 1.009,36. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer pela fórmula, tá? Esse aqui é um outro método, tá? Esse método também dá certo. Eu tenho aqui os R$ 350 que vence só no terceiro mês. Então eu trago ele isoladamente, direto para a data zero, a partir da fórmula montante dividido por 1 mais i elevado a n. Então é como se você esquecesse as outras parcelas, pegasse uma por uma. Trouxesse a parcela da data 3 direto para a data zero. Deu, valor presente da terceira parcela, R$ 329. Faço a mesma coisa com a segunda, mas a segunda eu tenho o quê? Ela está distante 2 meses da data zero, tá? Então, trazendo esses 350, eu tenho 336,41. Beleza, vou separando ele aqui. Eu vou fazer também com a parcela 1. Parcela 1 é só um mês, então eu vou ter 1 mais i elevado a 1 mesmo. Trazendo para a data zero, eu tenho R$ 343. Se eu somar as três, agora eu posso, tá? Regra básica, eu só somo valores quando todos eles forem trazidos para o mesmo ponto. E todos eles foram trazidos para a data zero, tá? Aí eu posso somar. Somar parcela em data diferente não pode, porque eu estaria omitindo, eu estaria me enganando com juros entre um mês e outro. Não pode. Trouxe tudo para a data zero, somando tudo, deu os R$ 1.009,36. Viram que bateu, né? Agora nós vamos fazer pela fórmula, tá? Então, pela fórmula nós temos fórmula aqui, valor presente, quando eu tenho parcela, que são os R$ 350, tá? Esse aqui é o método do postecipado, né? Fiquem bem atentos com o português. Então, a minha formulinha eu tenho valor presente igual a parcela, separo ela isoladamente aqui, que multiplica 1 mais i elevado a n menos 1, e essa equação divide 1 mais i elevado a n vezes i. Cuidado aqui, hein? Às vezes esse pontinho não dá para enxergar direito. Vezes i. E não confunda, aqui em cima é 1, aqui embaixo é i, que é a taxa, tá? Então, como nós teremos aqui valor presente postecipado, os R$ 350 da parcela, tá? Em cima eu tenho 1 mais i, que é o 0,02, que é a taxa de juros na forma decimal, elevado a 3, menos 1. E embaixo, 1 mais i, que dá 1,02, elevado à terceira, que depois eu multiplico por 0,02. Então, vamos fazer passo a passo para não errar. Quem já tiver habilidade, faz direto, não tem problema. Então, se eu pegar aqui 1,02 elevado à terceira, vai dar 1,061208, que depois eu subtraio de 1, tá? Aqui é a mesma coisa, é o mesmo 1,02 elevado à terceira. E é o mesmo valor, só que multiplicado por 0,02. Cuidado, isso aqui é a taxa isolada, tá? É só a taxa na decimal, apenas isso. Então eu vou ter aqui valor presente e postecipados, 350. Eu vou multiplicar pelo quê? 1,061208 menos 1, 0,061208. 6 casas decimais. Então, durante o exercício, trabalhem com 6 casas decimais, tá? E embaixo, o mesmo fator multiplicado por 0,02, vou ter 0,021224, tá? Como aqui eu tenho uma multiplicação e aqui uma divisão, a sequência não importa. Se eu quiser, eu posso pegar os 350, multiplicar pelo de cima e dividir pelo de baixo. Essa parte na calculadora pode fazer seguido, que não dá problema. Por quê? Vocês aprenderem matemática lá no primário,
multiplicação e divisão, pode ir na sequência que não tem problema. Se vocês pegarem só os coeficientes e dividirem também, não tem problema. Pegou os coeficientes, dividiu? 2,883905 multiplicado pelos 350, valor presente numa série de pagamento postecipada, viu aqui que bateu R$ 1.009,37, tá? Então, terminei aqui o primeiro exercício, esse exercício cai, tá? Valor presente quando eu tenho parcelas e essa parcela, a primeira daqui a um mês, tá? Sistema postecipado, tá? Então, vão guardando aí que esse cai. Professor? Sim, senhor. Boa noite, tudo bem com o senhor? Boa noite. Tudo bem, Luiz? Graças a Deus, tudo bem, obrigado. Exato. Só uma pergunta. Essa apresentação, não a aula gravada, mas os PowerPoints, vão estar no AVA também ou não? Eles já foram todos colocados, porque eu mandei todos eles para os representantes, tá? Então, na aula, essa aula... Não, a de hoje, a de hoje. Não, a de hoje é a mesma que eu mandei já, todas as aulas, tá? É só um aglomerado, tá bem. Então, por exemplo, essa daí já vou dar dica. Esse slide que eu estou passando agora é o 3.3. O 3.3 quer dizer... eu não lembro o nome, se é sessão, se é mês, né? Se é módulo. Ele seria a terceira aula do módulo 3, tá? Ok. Então, se você for lá, a terceira aula do módulo 3, está lá esse slide, tá? E eu mandei para os representantes, hein, galera? Aluno e representante tem que guardar material, viu? Monta lá. Sim. Aluno às vezes dá uma bica e depois se ferra, né? Guarda tudo no pendrive, bacaninha, tá? Porque vai usar. Põe a pasta por disciplina, meu. Vocês estão na facu, meu. Tem que se organizar. Mas essa daí, para dar dica, é o 3.3, ou seja, a terceira aula do módulo 3, tá? Tá tudo ali postado no AVA, tá? E se alguém perdeu, pode chorar, reclamar, espernear que eu mando de novo, só que eu não vou mandar na última hora não, viu? Tá? Essa é a hora, viu, galera que tá me ouvindo? Tá? Não vou mandar na última hora não, na última hora já era, tá? Perdeu, pede antes, tá? Tudo bem então, Luiz? Tranquilo? Esse é o 3.3. Maravilha, professor. Obrigado pela dica. Nada, e depois eu vou dando a dica dos outros também. Perfeito, maravilha. Aqui, quem for usar HP12C, repito, quem não tem HP12C, puxa o esqueminha dela, puxa o aplicativo dela na internet que tem, tá? Então, aqui na HP12C. Não vou poder falar tudo em HP12C em Excel, porque não vai dar tempo, tá? Mas já vou dando umas dicas aqui. Você vai colocar, aperta o F, que é a tecla laranja, CLX para apagar memória. Se você apertar a tecla G, que é a azul, G8, você mantém ele em postecipado. Se a tela tiver branca, tiver clara, tiver vazia, ela já é postecipada automática, tá? 350 CHS PMT, ou seja, 350 é a parcela. CHS ela vai mudar de sinal, porque é uma saída, né? Ou a calculadora precisa ler como saída de caixa. 3N, que é o número de parcelas. 2I, que é a taxa. Na HP12C, ela aceita a taxa normal, no formato percentual normal. Nem precisa apertar a tecla percentual, nada disso. Aperta 2I que já dá. E a tecla PV, de valor presente, tá? E vai aparecer o valor presente, tá? Simples assim, tá? Na HP12C dá para fazer ela facinho, tá? Beleza? Agora nós vamos fazer o antecipado. Mesmo problema, valor presente, tá? Aqui dessa vez são 5 parcelas, tá? Mas aqui significa o seguinte, eu vou fazer um financiamento, vou pagar 5 parcelas mensais iguais de R$ 350, mas a primeira eu pago no ato, tá? Então tá escrito aqui no ato. No ato quer dizer antecipado, tá? Taxa de juros de 2% ao mês. Então aqui eu vou ter uma formulinha parecida com a anterior. Só vai mudar um númerozinho só, tá? Porque aqui a lógica diz o seguinte, eu estou pagando 5 parcelas, tá ok? Ó, são 5, hein? Na data zero já tem uma.
Na data 1 é a segunda, na data 2 é a terceira, na data, na data 3 é a quarta e na data 4 é a quinta. Então, eu estou pagando 5 parcelas em 4 meses. É isso que a gente vai usar. Na fórmula está lá bem clara, não vai ter erro. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer? Olha aqui a fórmula que nem é muito diferente da anterior. Valor presente igual a parcela, que vai multiplicar 1 mais i elevado a n menos 1, que vai dividir por 1 mais i elevado a n menos 1. Então, exponencial já é menos 1. Tá? Então, se meu número de parcelas é 5, aqui você já coloca 4 direto. Nem precisa perder tempo com cálculo. Vezes a taxa. Também na forma decimal. Então, olha o que eu vou ter aqui. Valor presente antecipado, os R$350. 1,02 elevado a 5 menos 1. Embaixo, 1,02 elevado a 4 vezes a taxa, vezes 0,02. Então aqui nem precisa pôr 5 menos 1, não. Já põe o 4 direto que não perde tempo, tá? Então aqui eu vou ter, mesma coisa, valor presente antecipado, R$350, que multiplica o 1,02 elevado à quinta disso aqui, 1,104081, que depois eu subtraio de 1, tá? Quem já tiver prática pode ir direto. Aqui a mesma coisa, 1,02 elevado à quarta potência, multiplicado por 0,02. Enfim, simplificando, aqui embaixo a mesma coisa. Eu posso pegar os dois coeficientes e dividir um pelo outro, tá? Vai dar 4,807659, que multiplicando por 350, vai dar valor presente antecipado, primeira parcela paga no ato, então eu estou financiando, neste caso aqui, R$1.682,68, tá? Fiquem atentos, pode dar errinhos de centavos que não vai ser problema. Por quê? Por que normalmente dá umas diferenças de centavos? Porque aqui em cima, ó, quando você fez 1,02 elevado à quinta potência menos 1, tá? Aqui dá um número, muitas vezes dá um número infinito. Às vezes pode dar um número com 30 casas após a decimais, pode dar infinito. Aí o que você faz? Você escreve no caderno isso aqui com 6 casas, apaga a calculadora, faz outro cálculo e você mata um pouco a memória natural, tá? Então, isso aqui tende, na calculadora, fazendo no caderno, dá sempre umas diferenças de centavos que não será problema. Se começar a dar diferença de R$2, R$1, R$2, aí tem algum errinho na passagem, tá? Então, se você fizer isso no Excel ou no HP, o resultado vai ser perfeito, tá? Tudo bem? Bom, fechou. Este também cai na prova, tá? Continuando. Fazendo ele na HP12C, mesma coisa, se apaga, você aperta a tecla F, que é a teclinha laranja, CLX apaga a memória, G7, G é a tecla azul, 7 mantém ela em antecipado, tá? A hora que você voltar para o antecipado, não se esquece de voltar para o modo normal, tá? Então, G7 ela mantém antecipado. Processo é o mesmo. Parcela 350, então você clica 350 CHS PMT. CHS é uma tecla só, tá? PMT muda o sinal, ela automaticamente muda o sinal. 5N, que é o número de parcelas. 2I, que é a taxa. Valor presente, aperta a tecla PV, do inglês Present Value, vai aparecer o valor presente e matou o assunto, tá? Essa é na HP. Não vou fazer tudo não, tá? Acabo me empolgando, mostrando algumas para vocês, mas senão a gente não consegue terminar tudo. Boa noite, professor. Beleza? Boa noite. Boa noite. Tá? Você poderia, por favor, você poderia voltar só o exercício para mim tirar um print do exercício do anterior, por favor? Esse aqui? Isso. Uhum. Pode falar. Muito obrigado. Tá certo. Não, era só para eu ver ele mesmo. Ah, tá, tudo bem. Obrigado, viu? Mas depois você pega, tem um material lá que eu mandei, hein? Mandei nossa, uns meses atrás aí, hein? Guardem okay. Tranquilo? Vamos lá. Okay. Professor? Sim. Pode uma falar. Dúvida. Uhum.
A primeira fórmula, ela seria para postecipado e a segunda fórmula é para antecipado, é isso? Isso mesmo, a primeira fórmula, que acho que na tua tela acabou de aparecer. Essa fórmula para postecipado, tanto é que você viu que eu pus aqui, valor presente, postecipado, né? Para você ligar com a fórmula, tá? E aqui também, ó, então a segunda fórmula é valor presente antecipado, ó, tá aqui, ó, antecipado, tá? Obrigada. Então, para não ter problema. Aqui, Professor, pode falar. Esse exercício que o senhor mandou com ele na HP também, assim, dessa forma que tá aqui hoje? Eu mandei ele no slide, ele tá com os exercícios no HP. Do jeito que tá aqui. Assim, ó. Ok. Aparece ele tudinho, tá? Aquele que eu mandei na época, né? Bom, agora nós vamos fazer o inverso. Agora a gente vai calcular a parcela. Então, vamos supor, de posse de um valor à vista, vamos calcular a parcela, tá? A fórmula é essa, vocês viram que agora inverte as equações, tá? Aqui também, ó, série postecipada. Então, lá no exercício pegou, eu vou calcular parcela, eu tenho o valor presente, vou calcular parcela e a série postecipada. Uso essa formulinha aqui, tá? Então, aqui, olha o problema, eu tenho o valor à vista, que é o valor presente, tá? Então, um produto qualquer custa R$ 1.009,36. Ele puxa um exercício anterior, só para a gente ver como a lógica se fecha, né? R$ 1.009,36. O produto é financiado em 3 parcelas mensais iguais. Primeira paga após um mês, postecipada, tá? Um mês. Paga após um mês, postecipada. Bate com a fórmula aqui. Taxa de juros de 2% ao mês. Então, vamos calcular a parcela. Valor presente eu tenho. Aqui eu tenho a equação. Eu só coloquei o colchete aqui do lado por colocar, porque também se tirá-lo não vai fazer diferença. Tá? Então aqui eu vou ter a equação 1 mais i elevado a n, meu i é 0,02 mesmo, meu n permanece 3, ele é 3 em cima, 3 embaixo, porque ele é postecipado, quer dizer, eu vou pagar 3 parcelas no final de 3 meses inteiros, né? Então é 3 e 3. Aqui em cima multiplica a taxa, cuidado com isto, e embaixo eu subtraio de 1, tá? Então, vamos fazer aqui o exercício. Então, eu vou ter parcela, valor presente R$ 1.009,36. Aqui tem a equação, 1 mais i elevado a n, dá 1,02 elevado à terceira, que eu multiplico a taxa. Aqui embaixo, 1,02 elevado a n, que são os 3, subtrai de 1. Puxo tudo aqui, parcela. Valor presente permanece, R$ 1.009,36. Em cima, 1,02 elevado à terceira dá 1,061208. Beleza, aqui depois eu multiplico por 0,02. E embaixo, o próprio 1,02 elevado à terceira, que depois eu subtraio de 1, tá? Fazendo essas equações separadamente, tá aqui? Então, a de cima deu 0,021224, que eu vou dividir pelo coeficiente de baixo. 0,061208. Mesma coisa, se eu quiser eu divido os coeficientes, ou se eu quiser pego o valor presente e multiplico pelo de cima e divido pelo de baixo. Vai dar na mesma. Tem gente que já gosta de fazer isso aqui, né? Pego o valor presente, multiplico pelo de cima, divido pelo de baixo. É chamado produto, né? Não tem problema. Já dá até a resposta direto. Parcela. Bateu com os 350. Então, o valor da minha parcela, R$ 350. Ok? Então, aqui nós temos um parcela postecipada. Agora está faltando parcela antecipada, que a gente vai ver agora. Aqui, se fizer na HP, né? Eu digito o valor à vista. Cuidado, não se põe o ponto, tá? Porque é milhar. Na HP você só põe o ponto no centavo, tá? R$ 1.009,36. CHS, valor presente, é o PV.
3N, 2I, PMT. Aqui vai aparecer o valor da parcela, tá? Aqui tem um erro. Aqui é G8. G8. Tudo bem, fazendo pela fórmula vai bater. Agora nós vamos fazer pela parcela antecipada. Antecipada. Então agora qual é a minha situação? Eu vou financiar algo que custa à vista R$ 1.600. Ele é financiado em 5 parcelas mensais iguais. Primeira parcela paga no ato, tá? Então dessas 5 parcelas a primeira paga no ato. Então eu vou pagar 5 parcelas em 4 meses, tá? Taxa de juros 2% ao mês. Então olha o que eu vou ter aqui. Fórmula, parcela, série antecipada. PMT é o que eu vou achar. Valor presente, R$ 1.600, tá? Aqui eu tenho a taxa, N-1, já posso jogar o 4 direto. N-1 seria, meu N é 5, menos 1, 4, que eu multiplico pela taxa. Embaixo, 1 mais I elevado a N, que é o 5 mesmo, tá? Então a lógica aqui diz, eu estou pagando 5 parcelas em 4 meses, porque a primeira eu já pago agora. A primeira eu pago no momento 0. Tá? Então tá aqui o desenvolvimento da formulinha. Tá? PMT. R$ 1.600 do valor presente, que eu multiplico 1 mais I elevado a N, aqui já está o 4, né? Que aqui seria N, N menos 1, eu ponho o 4, que eu multiplico depois a taxa na decimal. E aqui embaixo também, 1 mais I elevado a N, que é o 5 mesmo, menos 1. Tá? Formulando aqui, simplificando, né? Porque aqui nós já fizemos, tá? Vamos ganhar um tempinho aqui, que o resto é só estrutural, tá? Montando a equação, eu vou ter parcela R$ 332,80. Então, esse é o valor da parcela que eu vou pagar todo mês, R$ 332,80. A primeira hoje e as outras distantes um mês uma da outra, ok? Então, aqui nós fechamos o quê? Valor presente antecipado e postecipado, parcela tendo um valor à vista, antecipado e postecipado, tá? Os 4 caem na prova, tá? A prova tá feitinha já, viu? Tá? Esses 4 caem. Ah, professor, quero ver a prova. Não precisa. Esses exercícios são idênticos, tá? Só mudam os valores, tá? E o texto, hein? Leiam bem que matemática é português, tá? Pessoal, fechou esse bloco. Nós vamos entrar aqui, tá? Agora aqui eu acertei, aqui é o antecipado mesmo. Então aqui é o sistema NHP, tá? Jogo o G7 para dizer que é antecipado. R$ 1.600, não põe ponto, ponto é só no centavo. CHS valor presente, 5 parcelas, 2I, PMT, aqui vai aparecer o valor da parcela. Fechou, terminou o exercício, tá? Beleza? 40% da prova resolvida agora. São 19h44, tivemos aí em torno de 30 minutos de aula. Em 30 minutos temos resolvido 40% da prova. Tá? Vamos ver os outros. Aqui são os exercícios propostos. O slide é o mesmo que eu mostrei para a aula de vocês, tá? Então aqui, o que nós vamos agora? Nós vamos agora no outro... Na tabela Price não vai ser agora, não. Agora eu vou resolver os exercícios de valor futuro que também cai na prova, tá? O valor futuro. Aqui é aula, tá vendo? Aqui é aula 4.2, tá? Então vocês vão pegar lá o módulo 4, aula 2. Tá lá o slide, tá? Isso aqui também foi enviado, tá nos vídeos gravados e tudo mais. O que nós temos aqui? Aqui nós vamos calcular o valor futuro em séries de pagamentos. Ou seja, se eu estou depositando todo mês, tá? Quanto que eu vou ter rendendo lá na frente? Considerando que a cada mês eu deposito um valor, considerando o valor fixo, tá? E lá na frente eu vou ter um valor. Então aqui eu vou calcular o valor futuro, que é o valor acumulado, e também vamos calcular a parcela. Ou seja, quanto que eu tenho que depositar para lá no futuro eu ter um valor.
E aqui eu tenho dois métodos, tá? Esses dois métodos, ele pode causar uma certa confusão, mas aqui ele está tudo bem explicado, eu trabalhei o português da questão para ficar bem claro para o aluno. O que acontece aqui é o seguinte, eu vou ter um método onde eu vou achar o valor futuro no momento do último depósito e o valor futuro um mês após o último depósito, tá? Existem os dois métodos, tá? Então vamos fazer aqui um deles. Número de parcelas não vai cair. Esse exercício gigantesco aqui eu pulei. Já estou dando uma dica fenomenal, hein? Esse aqui eu pulei. Tá? Vamos lá. Valor futuro. Vamos calcular a seguinte situação. Aqui eu tenho o fluxo de caixa. Todo mês eu estou depositando R$1.000. Então é como se fosse, vai a grosso modo, hoje, dia 9/6, 9 de junho eu depositei R$1.000. Esse passado aqui não interessa, porque só vai contar juros depois que você fizer o primeiro depósito, né? Se você não investir nada, o banco não te paga nada, óbvio, né? Então, primeiro mês, você depositou R$1.000 no dia 9 de junho. No dia 9 de julho, você depositou mais R$1.000, segundo depósito. No terceiro depósito, 9 de agosto, você depositou mais 1.000, tá? E no dia 9 de setembro, tá? Você fez o quarto depósito de R$1.000. Estamos considerando que entre o primeiro e o segundo depósito teve juros, acumulou no valor, o valor aumentou e o mais acrescentado de juros teve mais os juros entre o segundo e o terceiro depósito e assim sucessivamente. Só que aqui eu vou verificar o valor futuro, vou ver meu saldo no momento do último depósito. Ah, professor, para que eu vou depositar no mesmo dia que eu vou sacar a grana? Não, isso não vale só para isso. Isso aí serve um método também como administração de caixa ou pessoal ou da empresa, tanto faz. Então, no momento que entrou o valor lá, você está vendo o saldo. Então, tem um método para se calcular isso. Tá? Então, aqui também estamos falando, lógico, de valores iguais, tá? E a taxa de 4% ao mês. Tá? Então, aqui eu vou ter o fluxo de caixa passo a passo. Vamos fazer também o passo a passo como nós fizemos o anterior. Passo a passo. Na data 1, data 2, data 3 e data 4. Na data 1, depositei lá os R$1.000. Aí, na data 2, essa data 2 é 9 de julho, vai. Daqui a um mês, 9 de julho. Tá? O que eu tenho? Eu tenho R$1.040, porque são os R$1.000 acrescidos de 4%. Aqui, como é que funciona o acréscimo de juros? 1,04. Eu multipliquei por 1,04, acrescentei 4%. Então, quer dizer que na data 2 eu tenho o depósito anterior acrescido de juros. Se eu não depositar nada aqui, não vai ter nada mesmo. Só que na data 2 eu ainda depositei R$1.000. Então, meu saldo na data 2 é de R$2.040. Ele também vai render juros. Só que vai render os 2.040, acumulativo. Também acrescentei 4%, multipliquei por 1,04, então quer dizer que na data 3 vou ter R$ 2.121,60. Tá? Então, na data 3 eu também depositei mais R$1.000. Então, na data 3 eu vou ter R$ 3.121,60. E aí, na data 4, ele vai ter o acréscimo de juros em cima desse último saldo, né? Então, os R$ 3.121,60 teve mais 4% de acréscimo, deu então um saldo de R$ 3.246,46. Só que na própria data 4, eu depositei mais 1.000. Então, ali, a hora que eu entro na conta e vejo, tá? Ela vai ter ali R$ 4.246,46, tá? Então, o que nós temos aqui?
nós temos aqui um modelo de valor futuro com séries de pagamento, ou seja, parcelas iguais, mensais e consecutivas, tá? E aqui vamos fazer pela fórmula. Então, pela fórmula eu tenho. Esquece esse aqui do lado que eu digitei sequência errada. Já já eu entro nele. Aqui é a fórmula do meu valor futuro. Parcela, que são os R$ 1.000, que eu vou multiplicar por essa equação aqui, que lógico, eu vou ter que fazer a parte, tá? 1 mais i, fica 1,04, né? Elevado a n. Meu n é 4 também, que são 4 parcelas, tá? Que eu subtraio de 1 e depois eu divido por i, que é a própria taxa de juros, 0,04, tá? Vamos ver como fica, então? Então eu vou ter valor futuro, os R$ 1.000 da parcela, que multiplica 1,04 elevado à quarta potência, menos 1, que divide por 0,04. Valor futuro é os 1.000. 1,04 elevado à quarta potência deu 1,169859, que ainda vou subtrair de 1. Quem já tiver prática, tiver confiança, já pode fazer a subtração direto. Que eu divido pela própria taxa, 0,04. Beleza. Vou manter aqui valor futuro igual aos R$ 1.000, que multiplico. Vamos resolver a equação, tá? O fator de cima, 1,169859 menos 1, deu aqui 0,169859, que eu divido por 0,04. Aqui é a mesma coisa, é uma multiplicação que multiplica uma divisão. Você pode fazer na sequência. 1.000 vezes o de cima, lógico, tá? Mas me multiplicar pelo de baixo não, pelo amor de Deus, hein? Já vi aluno fazendo isso. Se você quiser multiplicar pelo de cima dividido pelo de baixo, dá correto do mesmo jeito. Então isso aqui vai ficar assim. O valor futuro, os R$ 1.000, que multiplica 4,246464, que eu vou ter o resultado obtido quando eu fiz o cálculo passo a passo. R$ 4.246,46, tá? Então esse é um método quando eu vou pegar o valor futuro ou montante, tanto faz, no momento do último depósito, tá? Então, associem aí a fórmula ao texto, tá? Matemática é português, como sempre. Então aqui fizemos um cálculo de valor futuro. Este é um que vai cair na prova também. Na HP. Na HP eu apago a memória financeira. Se ele ficar em branco, tá tudo bem, tá? Que é o G8, né? A tela fica em branco. Não aparece sinal nenhum. Então vocês digitam 1000, CHSPMT, 4N, 4I e o valor futuro, tá? Vai dar lá o valor na HP. Agora, nós vamos calcular o quê? A parcela. Nós vamos inverter o processo. Então, vamos supor que eu quero chegar lá no futuro a um valor. Bom, então, todo mês eu tenho que depositar quanto, tá? Então, aqui a situação é a seguinte, tá? Eu pretendo obter, ao final de 4 meses, o valor de R$ 4.246,46, tá? Então, o que eu vou aplicar? Vou aplicar meu dinheiro, não sei quanto eu devo aplicar todo mês, tá? E o rendimento é de 4% ao mês. Quanto você deverá depositar todos os meses a fim de obter esse valor no momento do quarto depósito? Tá aqui, ó. Fórmula no momento do quarto depósito, tá? Então tem aqui a parcela, que eu não tenho, vou querer descobrir, igual o valor futuro que eu tenho, aos R$ 4.246,46, que eu vou multiplicar aquela mesma equação invertida, né? Que agora, se eu quero invertido, eu tenho a fórmula invertida. Aqui meu I, que é a taxa, na decimal sempre, 0,04, que eu vou dividir por 1 mais I elevado a N menos 1. Meu N é o número de parcelas, tá? Sempre assim, número de parcelas nesse caso aqui, tá? Então vamos fazer o cálculo. Cálculo, parcela.
é o valor futuro, que vai multiplicar a taxa, 0,04, que divide 1 mais i, fica automaticamente 1,04, não precisa escrever lá 1 mais 0,04, pode ir direto, elevado à quarta potência, menos 1, fechou. Parcela, igual meu valor futuro, que eu deixo ele aqui, que eu multiplico a taxa, 0,04, 1,04 elevado à quarta potência dá 1,169859, menos 1. Estou fazendo ele passo a passo, hein? Só. Parcela. O valor futuro, que eu multiplico a taxa, 0,04, dividido por... Agora eu peguei o fator e subtraí de 1, deu 0,169859. Então, minha parcela é os R$ 4.246,46, que eu multiplico pelo o coeficiente 0,235489, tá? Então, minha parcela vai dar os R$ 1.000. Exatamente R$ 1.000. Então, esse aqui é o valor presente. Eu quero achar o valor presente. Desculpa, eu quero achar PMT, quero achar parcela. Quanto que eu tenho que depositar todo mês? Então, se todo mês eu depositar R$ 1.000 e o fundo de rendimento me pagar 4% ao mês, tá? No momento do quarto depósito, eu vou ter R$ 4.246,46, tá? Invertido do exercício anterior para fechar aqui a linha de raciocínio, tá? Então, esse também vai cair na prova, pode olhar lá, tá? E aqui, na HP12C, é a mesma coisa, tá? Apaga a memória financeira, digita o valor futuro, CHS Future Value, valor futuro, como está na HP, 4N, que é o número de parcelas, 4I, que é a taxa, apertou PMT, vai aparecer lá o valor, tá? Agora, a situação muda um pouquinho. Nós vamos calcular o valor futuro novamente, só que agora a situação vai ser a seguinte. Eu estou todo mês depositando, só que quando eu faço o quarto depósito, meu último depósito, paro por aqui, falo, vou deixar render mais um mês, daqui a um mês vou retirar toda a grana. Quanto que eu vou ter lá na frente? Então, são dois métodos distintos, né? Então, aqui, o que que acontece? Eu vou aplicar 4 depósitos mensais, iguais consecutivos de R$ 1.000, taxa de juros de 4% ao mês. Calcule o saldo um mês após o último depósito, tá? Então, olha aqui. Hoje, dia 9 de junho, depositei 1.000. 9 de julho, mais 1.000. 9 de agosto, mais 1.000. 9 de setembro, mais 1.000. No dia 9 de outubro, vou lá retirar a grana. Ou ver quanto deu, tá? Então, no dia 9 de outubro, não deposito nada, só vou lá ou sacar ou ver se está de acordo com o que eu quero, tá? Então, vamos ver quanto deu esse saldo aqui? Então, vamos fazer pela fórmula. A fórmula é esta aqui, tá? Isso aqui acabou entrando no exercício direto. Valor futuro. Minha parcela, PMT, que multiplica 1 mais i elevado a n menos 1, dividido pela taxa, igualzinho ao exercício que nós fizemos lá no começo do bloco, só que aqui tem o vezes 1 mais i, que é aquele mês, é aquele último mês que eu deixei ele rendendo. Olha ele aqui, 1 mais i. Então é só ligar o texto com a lógica da fórmula que dá para entender o processo, tá? Então aqui, como é que eu tenho? O valor futuro é igual 1.000, que é o meu quanto que eu estou depositando todo mês, que multiplica 1 mais i elevado a n menos 1 dividido pelo i, que é a taxa, e que depois, no final, que eu multiplico por 1,04. Aqui eu já pus 1,04 direto, que é o quê? 1 mais 0,04, já pode ir direto, né? 1,04, tá? Aqui eu vou ter os 1.000
Vou calcular essa equação aqui, tá? 1,04 elevado à quarta potência, deu este fator aqui, depois que eu subtrair de 1, deixa esse para o final, essa multiplicação por mais 1,04. Então aqui eu tenho R$ 1.000, que multiplica 0,169859, que é a equação de cima calculada, dividido por 0,04, tá? Que depois eu multiplico por 1,04. É a mesma coisa, eu posso pegar esses 1.000, multiplicar pelo de cima, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo 1,04, que vai dar na mesma, porque é tudo multiplicação. Esse aqui eu divido, se eu quiser eu posso dividir esse primeiro. Então, se você não quiser perder tempo na calculadora, divide este primeiro, de cima pelo de baixo, e multiplica na sequência que você quiser, porque vai ser tudo igual. Aqui vai dar um número, aqui é outro número, aqui é outro. É tudo multiplicado, então a sequência não vai dar problema, tá? Então aqui eu vou ter os R$ 1.000, que eu multiplico por 4,246475, que é aquela equação finalizada, multiplicado por 1,04. Meu valor futuro, R$ 4.416,33, tá? Aqui já está o formato na HP, tá? Então, quer dizer o seguinte, se eu depositar todo mês R$ 1.000, tá? O fundo de rendimento me paga 4% ao mês, tá? Aí, no momento do quarto e último depósito, deixo a grana lá por mais um mês. No mês seguinte eu volto lá, vai ter R$ 4.416,33, ok? Pessoal, estamos terminando essa revisão, falta pouco, tá? Então, esses exercícios de valor futuro e parcela de valor futuro vão cair também na prova, tá? E já já a gente entra na tabela price, que vai cair, tabela saque não cai. Eu tive que dar uma cortada porque são 10 exercícios, né? Se a prova fosse 20 exercícios, daria para colocar tudo. Quem sabe de uma próxima vez não vai ter uma prova de 20 exercícios, né? Eu sei que vocês estão xingando aí, mas tudo bem. Vamos lá. Tá. Uhum. Agora está faltando esse aqui. Parcela com valor futuro. Alguém queria perguntar algo? Não, nada não. Ah, tá, tranquilo. Então aqui a situação é igual do exercício anterior, mas agora eu quero saber quanto que eu devo depositar. Então aqui, o objetivo do investidor é obter o valor de R$ 4.416,33, um mês após o último de 4 depósitos, de um fundo que remunera a taxa de 4% ao mês. Qual deve ser o valor de cada depósito? Então, agora aqui eu vou depositar um valor todo mês, que eu não sei. Meu objetivo é ter, no futuro, R$ 4.416. Só que esse valor, eu quero ele assim, tipo, pretendo, depois de 4 meses, fiz o quarto e último depósito, deixo mais um mês e vou ver lá quanto tem, tá? Então a fórmula é essa aqui. É a mesma que a anterior invertida. Então, quanto que é a minha parcela? É igual. Valor futuro aqui em cima. Aqui embaixo a equação. 1 mais i elevado a n menos 1 dividido por i. Resolvo ela à parte para não misturar. E depois que eu multiplico por 1 mais i, tá? Então, regrinha. Pega esse valor futuro aqui e deixa ele lá guardadinho, tá? Não mexe nele não. Que eu tenho aluno que pega isso e já vai dividindo pelo de baixo, dá tudo errado, né? Então, como é que fica? Parcela, o valor futuro, que eu vou dividir por 1 mais i elevado a n menos 1. O n é o número de depósitos, né? De parcelas, dividido pela própria taxa, que aqui eu multiplico por 1 mais i, que é 1,04, né? Meu 1 mais i.
Então, eu vou ter parcela, os R$ 4.416, que divide, já vou começar resolvendo já. 1,04 elevado a 4 menos 1. Aqui eu já subtraí de 1 para não ocupar tanto espaço. Então, 1,04 elevado à quarta potência, subtraído de 1. Cuidado com a calculadora. Então, você digita lá 1,04 elevado a 4, dá o igual, finaliza o cálculo, depois você subtrai de 1, tá? Porque em algumas calculadoras, se fizer de uma vez, dá erro. Eu já peguei isso antes. Que aí eu vou dividir por 0,04. Que eu vou multiplicar por os próprios 1,04. Ó, valor futuro aqui isoladão. Essa equação aqui embaixo, hein? Vamos fazer ela primeiro para não misturar as coisas. Parcela. O próprio valor futuro aqui, estou encostando ele, tá? Eu vou calcular o que está entre parênteses. Vamos respeitar a regra matemática. 0,169859 dividido por 0,04 deu 4,256464, que eu vou multiplicar por 1,04 aqui de baixo, hein? Tudo aqui de baixo, tá? Aqui vai me dar parcela. Os 4.416, que eu vou dividir aqui. Agora eu pego os 4,256464 vezes 1,04. Deu 4,416323. Dividindo, vai dar o valor de os R$ 1.000. Aqui como bateu. Os R$ 1.000. Se todo mês eu depositar R$ 1.000, terminei de fazer os 4 depósitos consecutivos que eu queria. Esperei mais um mês, vai ter o valor de R$ 4.416,33 aqui, tá? Então, fechamos o bloco de valor futuro e parcelas de valor futuro, tá? Fechamos o bloco aqui, mais de aí 70, 80% da prova fechadinha aqui para vocês, tá? Então, aqui nós terminamos esse bloco aqui na HP12C, tá? Quem quiser fazer. E aqui nós finalizamos essa parte. Isso aqui são os exercícios que eu já passei para vocês, né? Voltando aqui. Esses são os exercícios que eu já passei, vocês já resolveram, tá? Finalizou essa parte, tá? Falta pouco, essa aula vai ser um pouco mais curta, que é a revisão só do que vai cair na prova mesmo. Então agora a gente vai fazer a tabela Price. Ah, outra coisa que eu não fiz na prova, IOF também não, tá? Ó, IOF, hein? Não tá na prova, nem o saque. Tabela Price tá, tá? Então nós vamos fazer agora uma tabela Price, tá? Essa tabela Price também tem que se tomar muito cuidado com alguns detalhezinhos. Então aqui a tabela Price, ela já exprime um financiamento comum, tá? Qualquer financiamento hoje, ela é uma tabela Price. Financiamento da casa própria também é. Mas vocês vão ver que a lógica de um financiamento qualquer segue o mesmo princípio, tá? Então aqui nós temos um exercício que eu estou financiando o valor de R$ 1.000. Eu vou pagar em 4 parcelas mensais iguais e postecipadas a taxa de juros de 3% ao mês. Primeira coisa que eu vou fazer é calcular a parcela, tá? É a PMT, a famosa PMT de valor presente. Então aqui o que eu tenho? O sistema Price é sempre postecipado, tá? 4 parcelas, taxa de juros de 3% ao mês e o valor presente são os R$ 1.000, tá? Então aqui nós vamos calcular. Cálculo da parcela, ele está prontinho aqui. Calculei a parcela. Lembram da fórmula? Fizemos isso o tempo inteiro, hein? Na aula de hoje também. Parcela, valor presente, os R$ 1.000. Aqui eu tenho 1 mais I, que é taxa de juros 3%, elevado a 4, que é meu IN, número de parcela, vezes a taxa, 0,03, que eu vou dividir o quê? 1 mais I elevado a N menos 1. Mesma coisa. Eu vou ter aqui, parcela, é os R$ 1.000, que eu vou multiplicar o quê? Aqui em cima, 1,03 elevado à quarta potência deu 1,125509,
que eu multiplico a taxa também na decimal, 0,03. Embaixo, mesma coisa, só que subtraído de 1. Tá? Resumindo, o que eu vou ter aqui? Valor da minha parcela, R$ 269,03. Tá? Então, aqui, essa parcela, ela é fixa durante o período. Então, como nossa tabela é curtinha, não vamos fazer um financiamento da casa própria aqui para pagar em 360 meses, que não dá, né? Então, aqui, essa parcela, no sistema de financiamento da casa própria, ela é fixa até o aniversário do ano. O aniversário do ano é, se eu fechei o financiamento hoje, mês de junho, no mês de junho de 2021 vem o reajuste, tá? Então ela é fixa até o final do aniversário, tá? Então aqui nós vamos fazer uma que ela é fixa o tempo inteiro, tá? Então aqui, como é que eu calculo os juros? Aqui é só um exemplo, pessoal. Na tabela nós vamos calcular os juros passo a passo. Juros, eu sempre vou pegar o saldo devedor anterior. Então, meu saldo devedor começa com R$ 1.000, depois ele tem que cair, né? Uma hora ele vai ter que ser zero. Então, se eu pegar o saldo devedor multiplicar por 0,03, eu vou ter no primeiro mês os juros, que é R$ 30, tá? Pois na tabela a gente vai ver um por um. Amortização. O que é amortização? Amortização quer dizer o seguinte, eu pago uma parcela, mas o valor da parcela não abate da dívida. O que abate da dívida é a amortização. Por quê? Porque quando eu paguei a parcela, que é R$ 269, tá? Parte disso é os juros, que vai ficar com o banco. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o valor da parcela, subtraído dos juros, que são os R$ 30. Então, aqui no primeiro mês, minha amortização vai ser de R$ 239,03. Então, aqui eu estou fazendo o passo a passo do primeiro mês, tá? Depois a gente vai ver ela na tabela completa, tá? Então, quer dizer que eu vou abater da dívida R$ 239, tá? Então, qual vai ser o meu saldo devedor no primeiro mês? É o saldo devedor anterior, que era de R$ 1.000, menos a amortização atual, que era os 239. Então, quando chegou no primeiro mês, eu paguei a primeira parcela, meu saldo devedor caiu de 1.000 para 760, né? Ele tem que ir caindo até chegar no último, quando eu pagar a última parcela, o saldo devedor tem que ser zero, né? Se não der zero, tá errado. Ah, mas e se eu errar em centavinhos? Não tem problema. Diferença de centavinhos não vai dar nada. Zera ele, passa a régua e tudo bem. Vamos ver na tabela então como é que fica? A tabela é essa aqui. Essa é a tabela. Prazo, saldo devedor, amortização, juros e o valor da parcela. A sequência aqui tanto faz, tá? Se vocês quiserem fazer tabela de outro jeito, pode fazer, tá? O que tem que seguir é a lógica, tá? A sequência das colunas não tem problema. Se vocês pegarem os livros aí, vocês vão ver que alguns é um pouco diferente. Prazo, data zero, que é o dia de hoje. Dia de hoje eu recebi os R$ 1.000, né? Tenho aqui 4 meses. Saldo devedor. Então, na data zero, ele é 1.000 mesmo, porque hoje eu peguei os 1.000, tá? Então, no dia de hoje, eu não tenho amortização, não tenho juros, então e também não tenho parcela. Olha a lógica. A lógica diz o seguinte, não é postecipada? Então, só vou pagar a primeira no primeiro mês, final do primeiro mês. Então, aqui eu paguei a primeira parcela, o valor da parcela. Quanto que foi que nós calculamos? R$ 269,03. Esse é o valor da parcela. Ele vai permanecer fixo por todos os meses, tá? Agora nós vamos calcular os juros. Os juros nós calculamos já, mas vamos fazer ele de novo. Como que é os juros? 3% do saldo devedor, tá? Então o que eu vou pegar aqui? Qual é meu saldo devedor? Sempre o saldo devedor anterior. Era R$ 1.000. 3% de R$ 1.000, R$ 30. Beleza. Vamos da direita para a esquerda. Amortização. Amortização, o que é? Parcela menos os juros, tudo do mesmo mês.
Então, amortização quer dizer, quanto que eu vou abater da minha dívida? Ah, eu paguei 269. Oh, mas 269 que eu paguei, 30 ficou com o banco, tá? Então, eu vou abater da minha dívida a chamada amortização, R$ 239. Parcela menos os juros, tá? E como é que fica meu saldo devedor? Meu saldo devedor será o saldo devedor anterior menos a amortização atual, tá? Saldo devedor, o anterior menos a amortização atual, que deu R$ 760,97. Os R$ 1.000 anterior menos a amortização atual, R$ 760,97. Beleza, então vamos partir agora para o segundo mês. Mesma coisa, parcela fixa, R$ 269,03, tá? Juros, quanto vai ser os juros? 3% de quê? Meu saldo devedor agora é 760. Então, se eu pegar R$ 760,97 e tirar 3%, simples, é só multiplicar por 0,03. Eu vou ter os R$ 22,83. São os meus juros aí do segundo mês. Continua o mesmo método. Amortização é quanto? As parcelas, R$ 269, menos os R$ 22,83 de juros. Minha amortização vai para R$ 246,20. Aqui a amortização ela vai aumentando. Ou seja, vai aumentando o abatimento da dívida e a dívida vai caindo, tá? Meu saldo devedor agora, mesma coisa. Saldo devedor anterior, R$ 760,97, menos os R$ 246,20. Dá R$ 514,78. E vai assim, vida continua. Vamos fazer até o final? Vamos lá. Fazendo até o final. Parcela, mesma coisa, 269. E os juros? Agora será 3% dos R$ 514,78, que vai me dar R$ 15,44, tá? Se eu subtrair parcela dos juros, minha amortização vai para R$ 253,58. Saldo devedor caiu para R$ 261,19, que é o saldo devedor anterior menos amortização. Está acabando. Agora eu vou pagar a última parcela. A última parcela eu tenho que liquidar tudo. Vamos ver se bateu? Está aqui. Paguei a última parcela, 269. Quanto que são os juros do último saldo devedor? 3% de R$ 261,19 dá R$ 7,84. Aí eu pego novamente parcela menos os juros dá amortização. Parcela menos os juros, aqui, R$ 261,19. Bateu com o último saldo devedor, então se eu pegar o último saldo devedor e subtrair da amortização, deu zero, tá? Então, fazendo isso, mesmo que se faça na mão, por questão de arredondamento, pode dar uma diferençazinha aí de centavos, não tem problema, tá? Esse cai na prova também. Pessoal, finalizamos aqui uma revisão. Uma revisão clara, objetiva, tá? Esse vídeo vai subir para vocês acompanharem se quiserem baixar o vídeo. Esses slides foram todos postados. Quem perdeu, pede, tá? Se for aí, eu faço um arquivo zipado de todas e mando para vocês, tá? E queria saber da parte de vocês se ficou faltando alguma coisa, tem aí alguma dúvida para tirar. Eu vou aqui fechar a gravação.